Boa noite. O Poder Legislativo Paulista entrou em recesso nesta segunda-feira. Neste período, os parlamentares articulam dentro da Alesp ou nas suas bases a tramitação de projetos e buscam reforçar suas posições para os embates que devem se acirrar a partir de agosto. Além da probabilidade de terem que enfrentar a reforma previdenciária na esfera estadual, há um cronograma de desestatizações do governo Dória e projetos polêmicos, como o parto por cesariana na rede pública. O Jornal da Assembleia acompanha a movimentação política e ainda... Plano econômico original que derrubou a hiperinflação completa 25 anos. Cidades pequenas são o refúgio da carteira de trabalho. Contra a dor, a medicina opta pela hipnose. Agora, no Jornal da Assembleia. O Plano Real faz hoje 25 anos. Graças a ele, quem não tem mais de 30 não conheceu o verdadeiro significado da palavra hiperinflação. No início da década de 1990, era como se o salário fosse cortado em até 80% apenas em um mês. O plano ousado de um grupo de economistas liderado pelo então ministro Fernando Henrique Cardoso, bancado pelo presidente Itamar Franco, mudou a cara do Brasil. Abrindo as portas para a entrada de dólares através de investimentos, estabilizou e distribuiu a valorização da moeda para a população através de um mecanismo original de indexação temporária. A Unidade Real de Valor, URV, criou a sensação de segurança contra a corrosão do dinheiro. Era uma correção diária atrelada ao dólar capaz de chegar ao bolso de todo assalariado. Além da chamada âncora cambial, um ajuste nas contas públicas e a liberação de importações permitiu o controle de preços. Foi o choque de credibilidade e a agilidade na implantação do plano que deram ao fim a maior longevidade de uma unidade monetária no país desde a monarquia. A carteira de trabalho encontra sobrevida no interior do país. É o que indica o levantamento do governo federal através do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O CAGED apontou que 60% das vagas formais criadas entre 2014 e 2018 foram no interior do país. Na maioria, municípios com menos de 50 mil habitantes. 3.307 cidades geraram 642 mil postos de trabalho com carteira assinada nos últimos 5 anos. Mas o desemprego também foi sentido fortemente no interior. O saldo positivo é de cerca de 1/3 das 1.800.000 vagas produzidas na mesma região entre 2009 e 2013. O setor de serviços foi responsável por mais da metade da oferta de empregos formais, com 412 mil vagas. Tempo regulamentar esgotado. Hoje é 1º de julho, início do segundo semestre. O governo pretendia votar a reforma da Previdência no primeiro. Travado por negociações com aliados, pressão da oposição e do lobby de várias categorias profissionais, do ponto de vista político, o que há de concreto são boatos da queda do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Pelo lado econômico, Paulo Guedes parece que já disputa outra partida. O ministro da Economia soltou o primeiro sinal da reforma tributária. 4 tributos, além de uma contribuição sobre a folha de pagamentos, seriam unidos em um só imposto. IPI, PIS, COFINS e a contribuição sobre o lucro líquido, a CSLL. O ministro Guedes disse ao jornalista João Borges, da Globo News, que pretende enviar ao Congresso um projeto da reforma tributária ainda em julho. O Movimento por Igualdade de Gênero celebrou os 50 anos de Stonewall com uma solenidade incomum na Alesp. A data, 28 de junho, na última sexta-feira, marca a reação da comunidade gay à repressão policial no bar Stonewall, em Nova York. Contra a violência, a alegria, com o direito até uma cover da deputada Leci Brandão, que apoia o movimento.
os parlamentares, principalmente, precisam se despir de preconceito, de qualquer tipo de preconceito, e respeitar as pessoas. Se você respeita o ser humano, se você respeita a outra pessoa, você vai conseguir conviver de uma forma democrática. Liberdade e democracia é isso, é nós estarmos todos juntos, misturados. Uma emoção, uma operação, eu não sei dizer bem certo o nome, eu só sei dizer que é uma tal de invasão. A pintura sai das duas dimensões sem sair da tela. A técnica de Junior Schon está em exposição na Alesp. O repórter Luciano Teixeira foi conferir. Começou com o estudo da vida e das religiões. Junior Schon saiu do Brasil para morar na Europa. Ficou tão impressionado com a arte e religiosidade de lá que resolveu buscar o seu próprio caminho com os pincéis. Nos 18 quadros da exposição Pedaços das Minhas Intuições, está um pouco do que ele foi aprendendo por lá. Anjos e querubins, sarcófagos romanos, deuses egípcios, o apóstolo Paulo em azulejos portugueses, figuras mitológicas como o unicórnio e deuses orientais como Ganesha. Isso sem falar em figuras tridimensionais e ilusórias. Quis mostrar várias religiões na mesma exposição. Eu sou estudante de várias e compreendi que todas estão na busca da mesma sintonia, que seria a paz, o equilíbrio, né, a liberdade. E, infelizmente, por causa do ego, essas religiões criam a heresia da separatividade. Então, eu quis mostrar que está todo mundo na mesma busca e vamos nos aceitar, vamos amar o próximo, porque a arte serve para isso, né? Um dos destaques da exposição é a mistura de crenças, religiões e lugares, como nessa obra que dá para ver monges budistas caminhando em frente ao Palácio de Versalhes. Ou então, o rei francês Luís XIV no deserto. Dá até para ver Jesus meditando em posição de lótus. São obras que atingem tanto adultos quanto crianças. Isso me deixa bastante tocado de perceber que as pessoas saem daqui com uma evolução, saem diferente do que entraram. Gostando ou não, a maioria gosta, e ele sempre sai com muitas reflexões e querendo saber um pouco mais de cada obra. O artista também aborda formas e detalhes do surrealismo, geométricos, espirituais, simbologias e mistérios. Os quadros têm como diferencial a luz fosforescente que brilha no escuro. A exposição está incrível, já não é a primeira vez que eu venho numa exposição do Júnior. Ele é um artista extremamente talentoso, as obras dele são sempre muito incríveis, impecáveis. Eu adoro essa coisa meio mística que ele coloca nos quadros, essa coisa de santidade, eu acho muito legal. Chamou atenção porque eu vi que era uma parte espiritual, né? E é bem interessante, assim, muita criatividade, né? Eu gostei bastante. Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aponta que o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras, com expectativa de aproximadamente 60 mil novos casos a cada ano. Ainda segundo o estudo, em cada 10 casos, 13 estão relacionados ao estilo de vida que as pessoas levam. Hábitos como tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, obesidade e num país tropical como o Brasil, a exposição excessiva ao sol aumentam as chances de incidência da doença. Na Assembleia Legislativa, um curso orientou as mulheres sobre a necessidade da prevenção. O repórter Marcos Boemerad tem mais detalhes. É encerrado mais um ciclo de curso da UNACAM. A União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama prepara mulheres voluntárias para a prevenção de doenças mamárias.
O curso reuniu quase 80 palestrantes, além de representantes de instituições e ONGs. Todos compartilharam diversas informações importantes para o combate ao câncer de mama. Esse curso é destinado a todas as pessoas que queiram saber e ter informações sobre o câncer e o câncer de mama. Algumas voluntárias de instituições que já estão engajadas e elas vêm para se aprimorar, para poder continuar o trabalho. E lembro que é muito importante o diagnóstico precoce. Faça seus exames de diagnóstico, porque quem procura acha e quem acha cura. Essa frase é uma frase que a minha mãe, Hermantina Ramos, sempre usou para lembrar que todos têm que parar de ter esse medo de que procurando a gente vai achar, mas se você achar, você pode ter a cura no seu câncer de mama. Vamos falar de dor, mas respire fundo e relaxe. A medicina incorpora de vez a hipnose como método de tratamento. A relação começou em 1997 com pesquisadores americanos. O monitoramento provou que a técnica produz efeitos no cérebro e não é truque de mágico. Um pedaço primitivo do nosso cérebro, conhecido como sistema límbico, herdamos dos répteis. É essa parte que processa os sinais que vêm do corpo, como a dor. Já o neocórtex é uma região cerebral que só existe nos mamíferos avançados. É responsável pela nossa consciência. Durante a hipnose, o neocórtex ignora os sinais do sistema límbico. É como se o cérebro humano parasse de se comunicar com o cérebro reptiliano e dessa maneira inibe as sensações, incluindo a dor. Existem vários métodos de hipnotizar, mas todos seguem a mesma lógica. Tanto faz se o hipnólogo balança um objeto ou diz palavras suaves. O que conta é prender a atenção da pessoa e reduzir seu grau de inibição. Se essas duas condições forem atendidas, pronto. Você conseguiu calar o sistema límbico e cativar o neocórtex, e a pessoa está hipnotizada. A hipnose já é reconhecida e adotada pela medicina. O método começa a figurar entre os recursos oferecidos por instituições de renome no mundo todo. Em São Paulo, já faz parte da rotina de serviços do Hospital AC Camargo, especializado na luta contra o câncer, e ganhou espaço no Hospital das Clínicas. A instituição serve de escola para os estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Esse reconhecimento fez com que a procura pela hipnose como método de tratamento aumentasse bastante, 12% somente para os casos que envolvem o controle da dor. Até dentistas têm recorrido à hipnose para o complemento da anestesia. Michael Arruda é especialista em hipnose terapêutica e autor do best-seller Desbloqueie o Poder da Sua Mente e presidente no Brasil da maior escola de hipnoterapia do mundo, a Omni, que está presente em 26 países e tem ajudado muitas pessoas a superar problemas físicos e psicológicos. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Assembleia, doutor. O que falar sobre hipnoterapia ou a hipnose mesmo? O que vem a ser? O senhor começou cedo, hein? Aos 13 anos, é isso? Sim, comecei aos 13 anos com a hipnose. E hipnose nada mais é do que a gente usar a nossa mente para aceitar uma sugestão que a gente queira aceitar. E a hipnose em si é muito conhecida como aquelas shows de palco, né? De colar a mão, da pessoa perder a voz. Então eu comecei assim só por interesse em divertimento mesmo, porque eu era uma pessoa muito tímida e eu vi que a hipnose poderia me ajudar a ser uma pessoa mais popular na escola. Venceu a timidez com a hipnose? É possível? Tem tanta gente tímida acompanhando esta conversa. É possível vencer a timidez com a hipnose? Sim, com certeza. É só que até então eu não sabia. Só mais pra frente, quando eu conheci a hipnoterapia, que é usar a hipnose para mudar programações, mudar crenças, mudar limitações dentro da nossa mente, aí sim eu fui buscar a causa da minha timidez através da hipnoterapia. E olha que interessante, era simplesmente quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava na escola, fui fazer uma pergunta para a professora, no momento que eu fiz essa pergunta, os coleguinhas do lado e a professora riram da minha pergunta. Então naquele momento foi um trauma para a minha mente, e a minha mente no sentido de me proteger para não
deixar eu sentir aquela sensação negativa, aquele medo, ela, toda vez que eu precisava expor minha opinião com alguém, ela me bloqueava, fazendo sentir medo. Então, eu passei a ser tímido e não expunha a minha opinião. Depois que eu descobri isso e tratei com a hipnoterapia, hoje eu dou palestra para 2.000 pessoas e eu me divirto e gosto muito disso. É possível impedir ser hipnotizado? Eu acho que fica sempre a dúvida do outro lado do paciente se não é, digamos assim, uma coisa que se oferece. A pessoa tem que aceitar a hipnose. Exato. Como a gente fala dentro da prática clínica, toda hipnose é uma auto-hipnose. Ou seja, você que faz o processo, o profissional, o hipnoterapeuta é só um guia. Então, se você não quiser alguma coisa, se você não quiser uma sugestão, simplesmente você não aceita e nada acontece. E como é possível a auto-hipnose? Aliás, as dicas, as receitas estão nesse livro que eu vou mostrar? Sim, tá. Todas as dicas, todas as receitas de como a nossa mente funciona, a gente consegue aprender nesse livro e assim entender a auto-hipnose. A auto-hipnose é você se dar sugestão para você começar a mudar a sua mente mais profunda, que a gente chama de subconsciente, que controla todas as nossas crenças, os nossos medos, as nossas emoções, os nossos hábitos. Então, se a gente acessa lá aquela mente mais profunda, a gente consegue mudar grande parte da nossa vida. O senhor começou muito cedo. É possível usar a hipnose depois, na idade adulta, digamos, na terceira idade? Ela pode, digamos, mudar a vida de uma pessoa já consolidada, cimentada ao longo de anos? Sim, não tem idade, né? Não tem idade. Não tem idade. O importante é a pessoa querer, se ela quiser, tudo é possível. Sim. E a pessoa fica dormindo, fica num estado... Como é que é? Como é que funciona? Para quem não conhece, nunca fez a hipnose. Isso é um mito muito comum de que a pessoa vai ficar dormindo, vai perder a consciência, não vai ouvir, mas tudo isso é mito. No processo de hipnose é exatamente quando a gente está vendo um filme. Um exemplo que eu dou muito é que quando você está vendo um filme, você sabe que tudo aquilo é uma ficção, tudo aquilo é personagem, é mentira, mas ainda assim você se emociona, você ri, você chora. Ou seja, naquele momento você está hipnotizado. E no processo terapêutico é exatamente a mesma coisa, porém você está de olhos fechados só para conseguir se concentrar mais ali na situação, se concentrar mais nas instruções do profissional. Nessa situação, a pessoa fica à mercê de quem hipnotiza ou não? Ele pode desligar a qualquer tempo. Desligar ou ligar, vamos dizer, religar. Então, não fica à mercê porque ela está sempre ligada. Como eu aproveitei e dei o exemplo da televisão, do filme, se naquele momento ela não quer... No filme ela está sendo hipnotizada para sentir uma tristeza, se sentir emocionada. Se naquele momento ela não quer sentir aquilo, ela pode desligar a televisão, ela pode parar de prestar atenção e aquilo cessa. E no processo terapêutico com o profissional a mesma coisa. Se em algum momento ele não gosta de uma sugestão, ela pode simplesmente abrir os olhos e interromper. Mito ou verdade? A pessoa pode ser induzida a fazer alguma coisa sobre esse estado de hipnose? É mito, já que ela está 100% consciente, então ela só faz aquilo que ela quer fazer. Questão das memórias também que ficam depois de uma sessão, vamos dizer assim, de hipnose. É possível modificar quadros internos? A gente vai falar disso também no tocante à medicina, a questão da dor. Ela pode ser banida com a hipnose? A gente fala que ela pode ser ressignificada. A pessoa passa a ver uma memória dela, que no caso era traumática, ela passa a ver aquilo de uma forma natural, então aquela memória não incomoda mais o cliente. Sim, mas como se retira isso, doutor? Porque é até do reflexo humano. Uma pessoa que cai, se a pessoa que estava do outro lado vê, ele às vezes ri, às vezes ele sente a dor de quem caiu, porque ele tem uma memória da pele, está ali, né? Isso pode ser retirado ou pode ser redefinido com a hipnose? Não, então esse padrão natural, isso é instintivo. Então a gente vai sentir essa dor pela nossa segurança. O que a gente consegue mudar com a hipnose é quando essa dor é exagerada. No caso de uma fobia, de um medo excessivo, aí sim é possível ir lá e fazer a mente perceber e mostrar que aquilo não é grande daquela forma para ela sentir todo esse medo ou essa fobia de uma forma extrema. Como são as sessões? São... digamos assim, é um processo, a pessoa vai se entregando ou não? Como ficam os refratários à hipnose? Então, tudo que é para a hipnose acontecer, tudo que precisa é a pessoa querer e seguir as instruções. Então, se a pessoa quiser, ela não tiver nenhum medo, por exemplo, uma pessoa que tem medo de que eu vou ser controlado, ela não vai deixar, não vai se permitir. Mas se ela não tem nenhum medo, todo mundo é igualmente hipnotizável. Então, numa sessão, geralmente o profissional explica tudo, como funciona a mente, como funciona a hipnose, como funciona o trauma dela que ela quer tratar. Depois que ela não tem mais nenhuma dúvida, ela aceita, ela quer passar pela hipnose. Se ela quiser, aí
faz a sessão propriamente dita, que pode durar aí de 2 a 3 horas até achar realmente a causa do problema dela e eliminar. 2 ou 3 horas, doutor? E se a pessoa dormir no meio do caminho, como funcionaria? Porque nesse momento de relaxamento, a pessoa pode vir a dormir. Ela funciona também assim, ou seja, aquela voz, aquele, digamos, clima, né, que se cria ali, isso acontece ou não? E se a pessoa dormir? Então, no caso, se ela dormir, pode acontecer se for uma pessoa talvez mais idosa, por exemplo, se ela dormir, o processo é interrompido e é necessário acordá-la. Só que isso não acontece porque o processo é 100% interativo, porque o profissional está usando a mente da pessoa para trazer os problemas. Então está sempre perguntando, sempre falando, a pessoa não só fica ali de forma passiva escutando, ela está sempre interagindo. No caso da dor, eu queria que o senhor explicasse também, digamos, uma pessoa que tem um trauma no dentista, que não pode ouvir o motorzinho ali. A hipnose pode ajudar a atenuar, pelo menos, porque a dor, se a anestesia não pegar, ele vai sentir a dor de alguma maneira. Sim. É como ele recebe essa dor. Então, de fato, a hipnose, como ela age diretamente na mente, e a dor é um estímulo para mostrar que tem alguma coisa errada, alguma coisa em perigo, alguma coisa incomodando. Então, a hipnose, já que ela entra dentro da mente da pessoa e a pessoa quer, ela sabe que está em segurança com o profissional, com o dentista, é possível eliminar completamente o sentido, a sensação da dor naquele momento. Ela vai sentir o toque, vai sentir o aparelho do dentista, mas o incômodo ela não sente. Isso que é impressionante, mesmo sem anestesia. O senhor falou também em sessão de 2, 3 horas. Pode ser uma sessão mais rápida também? É possível ter sessões, porque eu digo dessa vida agitada, as pessoas não têm tempo, praticamente a gente fala numa consulta 15 minutos, meia hora, mas uma sessão de 3 horas, ela pode acontecer digamos, com mais brevidade? Então, quando a gente fala sessão de 3 horas, é muito breve, porque quando a gente está falando, de uma única sessão para resolver um problema que a pessoa teve na vida inteira. Então, ela encontra o profissional por uma vez e consegue resolver, por exemplo, uma depressão, uma alergia, um asma, uma fobia, uma síndrome do pânico, que ela passou por anos e em uma sessão de 3 horas ela é resolvida. Então, aí muda a percepção e parece ser um negócio muito rápido, ao invés dela fazer anos e anos de terapia. Sim. Doutor Maicon, a palavra final para o nosso telespectador, que está muito curioso, que vai ler o seu livro, Desbloqueie o Poder da Sua Mente. A palavra final, aliás, para aquele que está muito interessado em já começar fazendo a auto-hipnose. Legal. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que todo o poder está na mente delas. Então, parar de pensar de forma negativa, parar de se dar sugestão negativa, de estar sempre imerso em problemas, em coisas negativas. Isso é como se fosse um veneno para a mente que só vai aumentando o nível de estresse e aumentando assim as doenças. Então, quando você muda a sua mente, você começa a mudar os seus atos e então a sua vida muda. Parabéns e sucesso pelo seu trabalho. Muito obrigado por ter dado essa entrevista ao Jornal da Assembleia. Muito obrigado. Termina aqui esta edição do Jornal da Assembleia e você pode assistir a nossa programação também pela internet e no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.